todas nós temos limitações. Gente, muitas vezes vocês estão deixando de fazer coisas grandiosas na vida de vocês por conta dessas limitações. E o primeiro ponto é que muitas vezes falta conhecimento dessas limitações. Ah, Dani, eu até acho que eu sou meio insegura, que eu não consigo arriscar, que alguma coisa me trava, mas eu não sei exatamente o que é, eu não sei exatamente como fazer, eu não sei exatamente como agir. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Quais são essas travas que acontecem? Todas essas travas estão conectadas ao medo. Então, o medo, gente, ele paralisa de fato a gente. E aí, tem inclusive uma live aqui no meu IGTV só sobre medos, que eu tô falando sobre os medos, como é que funciona o nosso cérebro reptiliano, enfim, tá bem legal essa live que dá para vocês complementarem com essa aqui que eu tô fazendo. Quando a gente fala de medos, existem alguns medos que são medos inconscientes, são medos que vêm e que são realmente registros de memórias que a gente tem. Por exemplo, medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, medo de fazer as coisas errado, medo de que não dê certo. Tudo isso está conectado às sensações que a gente tem, beleza? E uma das que eu mais recebo, eu até anotei aqui, é o medo de dar errado, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não estar seguindo o caminho certo, essa também sempre recebo de vocês. E aí o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o medo é normal, o medo se alimenta do desconhecido e a partir do momento em que você tem conhecimento sobre essas limitações, você começa a se libertar disso, beleza? Quais são os 3 tipos de limitações de acordo com esse autor e isso pode trazer uma clareza muito grande para vocês. O primeiro tipo de limitação que ele fala é a limitação inconsequente, ou seja, a limitação que não tem tantas consequências para a nossa vida. Quais são essas limitações? Vamos supor que você seja uma pessoa, sei lá, baixinha, você tenha tipo, não sei, 1,58 de altura, 1,60 de altura. E você queira ser uma modelo de passarela, né? Você queira desfilar. O que vai acontecer? Essa é uma limitação inconsequente, ou seja, você não vai conseguir ser uma modelo de passarela porque o que te limita é o formato do seu corpo, por exemplo. Você poderia ser uma pessoa mais alta se você quisesse seguir esse caminho. Essa seria como fala, uma facilidade para você nesse caminho. Só que você é uma pessoa mais baixa, então isso te limita, de certa forma, a seguir essa carreira. Mas isso não vai trazer consequências muito grandes para sua vida. Por quê? Porque você pode escolher outro caminho para você ir, né? Por mais que esse seja o meu sonho, você pode ser modelo fotográfica, você não vai morrer por isso. Por isso que o autor fala que essa é a que a gente menos tem que se importar, que são as limitações inconsequentes. O segundo tipo de limitação são as limitações delegáveis. E aqui eu quero que vocês entendam que o que é uma limitação delegável? É aquilo que você não tem dentro de você, nem de recurso interno, nem de recurso externo, que você precisa na sua vida para dar continuidade nos seus sonhos, mas que você não tem isso. O que você pode fazer com isso? Delegar. Você pode pagar alguém para fazer para você, você pode arrumar alguma amiga que faz isso para você. Isso pode ser necessário na sua vida, mas provavelmente, se você tem dificuldade, você não tem isso de recurso. Porque como funciona? Vou explicar para vocês dentro da vertente que eu trabalho. Por exemplo, dentro das análises corporais e comportamentais, a gente fala que a gente é quem a gente precisa ser. Então, existem traços que têm recursos e que têm dores. E a gente tem picos desses traços. Só resumindo para vocês. Alguns traços, se você tem ele muito baixo, você não vai conseguir ter algumas potencialidades, não vai conseguir ter alguns recursos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me dou muito bem com números, né? Para eu fazer planilhas, planejamento financeiro, todas essas coisas, eu não me dou muito bem, eu não sou boa nisso. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sou boa nisso, porque ninguém é bom em tudo. Entendem? Anotem isso aí. Se você acha que você precisa ser boa em tudo, saiba, você nunca vai ser boa em tudo, porque ninguém é bom em tudo. E aí, quando eu entendo que eu não sou boa com números, eu não sou boa com planejamento financeiro, eu preciso ter isso. Eu preciso organizar a minha vida, a minha empresa, como é que eu faço? Eu delego para alguém, eu contrato alguém que faça isso para mim. Eu contrato alguém para poder me ajudar nesse aspecto que eu tenho essa limitação. Tá fazendo sentido para vocês? Estão entendendo o raciocínio? Estão acompanhando? Então, o primeiro ponto é entender que todas temos limitações. O segundo ponto é todas as limitações estão atreladas ao medo.
tá? O medo que paralisa. E aí você precisa entender quais são as suas limitações. A primeira, que é inconsequente. Talvez você realmente nunca vai ser a modelo alta de passarela. Talvez você tenha que aceitar que você vai ter que seguir outra carreira. E a segunda limitação, que é a limitação delegável. Talvez você não seja bom em algumas coisas e tá tudo bem delegar para as outras pessoas, beleza? Qual que é a terceira limitação? E é nesse ponto que vocês precisam prestar atenção, que é o que ele chama de limitação intransferível. O que é a limitação intransferível? É assim, eu vou contratar alguém para emagrecer por mim. Podia dar, né, gente? Mas não dá. Eu vou contratar alguém, eu vou delegar para alguém a responsabilidade de entrar num relacionamento e lidar com as questões de relacionamentos para mim. Também não dá. Eu vou delegar alguém para ganhar dinheiro por mim. Você pode pagar alguém que te ajude, você pode, enfim, ter vendedores, você pode ter mais dinheiro através de outras pessoas, mas você mesma não consegue delegar isso a outra pessoa se você não tiver uma ideia, se você não tiver um emprego. Entende? Esse tipo de limitação, que é a limitação intransferível, é aonde pega. É aonde pega e é aonde vocês travam. Por quê? Porque se é intransferível, você precisa fazer. E se você não faz, você não caminha adiante. Essas limitações intransferíveis são as limitações que vêm da baixa autoestima, da falta de autoconfiança, vem de questões relacionadas ao passado. Essas limitações intransferíveis que, assim, eu sei que precisa fazer, eu sei que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Como é que acontece isso? Você começa a acessar memórias lá de trás de falta de autonomia. Porque o que acontece, gente? Vou dar uma pincelada para vocês nisso. Uma criança, desde a sua primeira fase da infância, ela precisa desenvolver, ela precisa que os adultos em volta dela deixem que ela desenvolva a autonomia necessária para ela passar para a próxima fase. Então, uma criança que começa a engatinhar, ela vai sendo estimulada, começa a andar, vai sendo estimulada para que ela possa passar para as próximas fases da vida dela. O que acontece quando essa criança não tem autonomia, quando não existe limite, ou quando existe uma superproteção, ou quando existe o negligenciamento de negligenciar as necessidades daquela criança? Ela se sente desprotegida, ela se sente incapaz, ela se sente sozinha, ela se sente com medo, ela se sente com todas essas coisas que vocês têm hoje que travam vocês. Faz sentido? E aí, por que a gente acaba chegando num ponto na nossa vida onde, cara, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho sonhos na minha vida, eu tenho coisas que eu quero conquistar e eu não consigo sair do lugar. Por quê? Peguem este macete. Não dá para fazer todas as alterações de uma vez. Vocês vão ter que fazer uma alteração vocês vão ter que fazer uma alteração por vez. O que é isso, Dani? Não dá para você, de repente, querer acordar amanhã e dizer não tenho mais limitações, eu quero não ter limitações e agora seguir uma rotina, fazer o que precisa ser feito, não procrastinar mais, não dá, gente. Não existe essa pílula mágica. Se alguém está vendendo isso para vocês, não comprem. O que existe é como eu estou hoje, baseada no que eu estava antes. Como tem sido a minha evolução. Porque enquanto você estiver evoluindo, você está no caminho do progresso. Enquanto você estiver estagnada, você está no caminho do regresso. Você não está indo para frente. Faz sentido para vocês? Como é para vocês ouvir isso? Vocês conseguem identificar quando vocês chegam nessa limitação que realmente trava vocês? Sim ou não? Uma coisa muito importante de vocês entenderem é que conhecer as limitações de vocês também não resolve o problema. Porque se você sabe que você não arrisca porque você tem falta de autoconfiança ou baixa autoestima ou medo de dar errado ou medo de ficar sozinho ou todas essas coisas que eu falei, se você não fizer alguma coisa diferente para o seu futuro, também não vai adiantar. E muitas das vezes é preciso que a gente observe o ambiente que a gente está inserido. Eu bato muito nessa tecla do ambiente. Porque se é um ambiente que obriga vocês a fazerem tarefas, a cumprirem coisas que só ativa as limitações de vocês, é muito improvável que vocês evoluam. Tá travando às vezes, pode ser só aqui. Aqui tá aparecendo que a conexão tá caindo de vez em quando, mas
Enfim, vou seguir. Assim mesmo. E aí, gente, o que acontece? Eu até anotei aqui. Existem limitações, gente, que estão em todas as esferas da nossa vida. Limitações pessoais, profissionais, de relacionamento, de dinheiro. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que elas existem, que a gente não pode negar. E que a gente precisa fazer um ajuste de cada vez. Quando você aprende a fazer, por exemplo, um novo esporte, aprende a jogar um novo esporte, vamos dar, sei lá, não sei, GRD, por exemplo, que é uma coisa que eu fiz quando eu era criança, meu trauma da vida. Mas no GRD você pode aperfeiçoar os movimentos, mas você tem que tentar uma coisa de cada vez. Então, primeiro você sobe um pouco mais a sua perna para aumentar a sua abertura, depois você faz sei lá, um plié é balé, né? Você faz um outro movimento que aumenta mais a sua flexibilidade. Você vai todos os dias fazendo através dos treinamentos, fazendo alguma coisa que torna você melhor, que torna você com menos limitações nesse ponto. Consegue entender? Então, eu preciso que vocês entendam no dia de hoje, com essa live, que vocês precisam pontuar na vida de vocês hoje quais são as duas principais limitações que você sabe que, se você superasse essas limitações, você conseguiria dar os próximos passos. Por exemplo, se você identifica que a sua maior limitação hoje seja ficar sozinha, eu tenho medo de dar os próximos passos e ficar sozinha, anota isso e começa a trabalhar em cima dessa limitação. Entende? Ah, Dani, eu entendi tudo isso que você falou, mas eu identifiquei que a minha maior limitação é que eu não sei lidar com dinheiro. Beleza, anota isso. O que você pode começar a fazer a partir de agora para que isso mude, para que essa chave vire? Entendendo que a gente precisa fazer uma alteração de cada vez. Todas você não vai conseguir fazer. E se você permanecer onde está sem fazer alterações, você vai permanecer onde você está, cercada de limitações. E as limitações, gente, elas travam a nossa vida. As limitações, elas nos tornam prisioneiros delas. Por quê? Porque é como se, quando chega uma situação de desafio, você não conseguisse romper com aquilo. É como se aquilo te puxasse para trás todas as vezes. Qual é a sua maior limitação hoje? Qual é a pior coisa que acontece na sua vida hoje que realmente te limita de chegar onde você quer chegar, de conquistar os seus sonhos? Escreve aí para mim. Deixa eu ver o que vocês identificaram aí. Interajam aí um pouquinho comigo. Quais são as maiores limitações? Eu recebi muitas perguntas hoje. Cara, eu sei o que eu quero, eu sei aonde, eu sei o que eu deveria fazer, mas na hora de fazer eu não faço, eu não consigo. Então escreve aí quais são as suas duas maiores limitações e começa a fazer os ajustes, gente. Sabe por quê? Peguem isso que eu vou falar para vocês. Quanto menos limitações você tem, isso não significa que você vai ter zero limitações, a gente sempre vai ter limitações na vida, mas quanto menos limitações você carrega dentro de você, mais longe você vai. Ah, Dani, tá falando então que eu não vou muito longe? Se você tem muita limitação, provavelmente não. Sabe por quê? Quanto mais limitação, mais peso. Quanto mais peso, mais parada você fica. Quanto menos limitações você tem, maior é a sua velocidade. Os desafios da vida aparecem e você consegue enfrentá-los, e isso não te para, e isso não te torna uma pessoa estagnada, e isso não faz com que você se sinta abandonada, com medo de ficar sozinha ou rejeitada. Entendem? Quanto menos limitações, mais longe você vai. Quanto menos peso, mais você corre, mais velocidade você tem. Identifica aí o que é que está te pesando hoje. O que de fato pesa na sua vida hoje? Que te limita de chegar onde você quer? Tá fazendo sentido? Parou de travar um pouquinho? Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo entender? Porque, gente, o que acontece? O segredo é o processo. Muitas vezes eu recebo mensagens assim, ou até nos meus atendimentos. Dani, eu sou muito indecisa. Cara, é isso que me trava. Eu não consigo tomar decisão. Eu não sei se eu vou para essa carreira ou para essa carreira. Eu não sei se esse é o caminho certo. Perceba o que está por trás dessa indecisão.
limitações. Perceba o que está por trás dessas limitações. São pedras que vamos carregando ao longo da vida, né? Sim, Anne. Ao longo da vida, por quê? Lembra que eu falei para vocês que começou lá na nossa infância, então a gente vai recebendo todas essas limitações, e aí quando a gente chega na fase adulta, por não ter tido autonomia para lidar com os nossos problemas, com as nossas questões, a gente chega na vida adulta e trava quando acontece alguma coisa que a gente se sente ameaçada. E aí, o que a gente vai fazendo? Cara, eu vou carregando o peso, e não só o peso das limitações, mas vocês começam a carregar o peso também de não realizar sonhos. Vocês começam a carregar pesos dos outros. Pesos das outras pessoas. Começam a ser obrigadas a fazer coisas que vocês não querem porque vocês não conseguem fazer o que vocês querem. A Carol falou medo do novo. Sim, gente, o novo ele dá medo. Quanto mais a gente planeja, mais a gente vê que isso é possível, que outras pessoas já fizeram. E Carol, obrigada por essa pergunta. Por exemplo, se você não teve exemplos dentro da sua casa, por exemplo, eu não tive exemplos dentro da minha casa, eu até dei esse exemplo nos stories, de empreender. A galera só trabalhou no serviço público e aí você decide empreender. Você não teve esse exemplo dentro de casa. Cara, você vai ter um medo danado. Principalmente se tiver gente na tua cabeça dizendo assim, esse negócio de empreender aí, ó, se você quebrar, vai passar fome, vai passar necessidade, tem que passar no concurso público. Não tem nada contra o concurso público, tá, gente? Só tô dizendo a divergência que pode existir por você não ter tido esse exemplo. Tem que passar no concurso público, tem que ter um salário certinho, tem que fazer poupancinha, essa coisa mais estruturada. Se você vai empreender, você vai ter que arriscar, você vai ter que saber que um mês você ganha 20, no outro você ganha 3, no outro você ganha 50, no outro você ganha 0. Então, o medo do desconhecido é isso. Às vezes vocês não têm também a experiência dentro de casa, então tem que buscar. E a gente só consegue se arriscar quando não tem muita limitação. Isabelle perguntou, e como a gente pode lidar com isso na adolescência? Como é que a gente lida com isso na adolescência? No caso, se você tem filhos adolescentes, você vai dar autonomia para eles buscarem a identidade deles nesse momento. Quando a gente está na nossa fase da adolescência, é a fase que a gente começa a entender que existem outras coisas no mundo além dos nossos pais. Por exemplo, isso que eu falei para vocês. Se dentro de casa só tem gente do serviço público, mas essa criança é um adolescente que quer arriscar, que tem um valor de liberdade alto, e ele conhece o pai do coleguinha, que é um puta do empreendedor, que viaja o mundo com um negócio digital, por exemplo, trabalhando de onde quiser, ele pode querer falar assim, eu quero ter a vida dessa pessoa aqui, não a vida dos meus pais. Só que os pais precisam dar autonomia para esse adolescente decidir o que ele quer da vida. Tem muita gente que faz vestibular para agradar o pai, que faz uma faculdade inteira porque o pai acha que isso é o mais seguro, o mais certo. Quando esse adolescente vai tomar as próprias decisões, tomar as rédeas da vida, ele não consegue fazer isso, ele trava. Ele se sente inseguro para ir adiante. Porque ele fala, cara, não dá, eu não sei fazer isso e me disseram que isso que eu quero fazer é errado. Entende, Isabelle? É assim que a gente dá autonomia para adolescente, deixando ele decidir o que é certo e o que é errado para ele nesse momento. Não deixar de impor limites. Impor limites é necessário, mas deixa que ele tenha outras referências fora de casa, cara. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? E aí, gente, o que acontece? A gente precisa assumir as responsabilidades que se é uma limitação intransferível, não dá para jogar no outro, não. Não dá para jogar a limitação que você tem no governo, no Covid, na sua mãe, na sua infância, na sua família, no seu marido, no seu namorado, na sociedade, na falta de oportunidade. Cara, é uma limitação intransferível. Você precisa dar conta de resolver isso. A Isabelle falou, entendo, mas no caso eu sou adolescente. Quantos anos você tem? Se você tá até os 21 anos, sim, você ainda é adolescente. E nesse caso, até os 21 anos, é você mesmo que tem que buscar fora de casa novas referências para você, Isabelle. O que é que faz sentido para você fora desse ambiente? Né? Muitas coisas dentro desse ambiente podem fazer sentido para você, mas muitas coisas fora também podem fazer sentido. Tem autonomia de buscar isso. Tenho 14. Caraca, e tá assistindo uma live disso aqui? Meu Deus, parabéns. Parabéns. Começar a ter acesso a esse conhecimento com 14 anos
Tá vendo, gente? Esse é um belo de um exemplo de como a gente bota empecilho e limitação com quase 30 anos nas costas. Ela tem 14 anos, ela está assistindo uma live de como eliminar, eliminar não, né? Mas como assumir as nossas limitações e trabalhar isso. Parabéns, Isabelle. Tenho que te parabenizar e dizer que você precisa buscar novas referências mesmo para ter mais autoconhecimento. Aí, gente, vejam bem o nome dessa live. Será que eu consigo? Te admiro demais, assisto todas as suas lives. Gratidão, querida. Nossa, muito, muito feliz de ter ouvido que tem uma pessoa de 14 anos buscando se desenvolver aqui, gente. Conseguem perceber qual é o nome dessa live? Será que eu consigo? Gente, ela tem 14 anos, tem um monte de coisa para ela viver na vida dela ainda. Mas ela já está buscando entender quais são as limitações dela para ela poder trabalhar isso. Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão num lugar muito pequeno, perto do que vocês poderiam estar se vocês deixarem de carregar os pesos que vocês estão carregando. De limitações de vocês e de limitações dos outros. Porque vocês não estão prestando atenção no ambiente em que vocês estão inseridas. Sim, Bia, sim, beleza. E aí, uma das coisas que eu também falei nos stories e que eu quero trazer para vocês é em relação aos comportamentos. Então, anota aí quais são os comportamentos que eu tenho durante o dia que eu sinto que me limitam. Ah, eu procrastino. Ou eu deixo para depois. Eu desmarco os meus compromissos. Identifica quais são os comportamentos que realmente te deixam estagnada e começa a perceber qual é o medo por trás. Qual é a limitação por trás? A Anne mandou: Dani, como posso conseguir voltar a ter disposição para buscar independência? Pois passei no concurso da polícia, acabei não sendo chamada e isso meio que me paralisou. Você precisa entender, Anne, se primeiro você quer continuar buscando isso, né? Se você vai continuar estudando para isso, você precisa ter um motivo muito grande do porquê você quer passar nesse concurso da polícia. Por exemplo, o concurso, ele é um meio de você ter dinheiro. E o que você quer com esse dinheiro? Né? Qual é o seu plano de vida, o seu plano futuro? O que você quer conquistar? Porque muitas vezes, se você não tem esse plano de vida futuro muito claro, você acaba indo para qualquer profissão, para qualquer caminho, e acaba se perdendo por não conseguir decidir exatamente o que você quer, porque é aquela coisa, né? Aquele clichê da Alice. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, o que eu te aconselho, assim, né? O que eu te sugiro é, para você voltar a ter disposição, você precisa saber para que você está tendo que se esforçar. O seu esforço está para qual resultado? É independência financeira? O que é que você quer fazer com esse dinheiro? Será que esse é o melhor caminho para você? Ou será que existem outros caminhos que podem te trazer esse resultado? E que vai te fazer mais feliz, tá? E não só mais feliz, mas que vai trazer os resultados para te aproximar daquela vida que você quer ter, que é o que eu sempre falo aqui. Fez sentido? A Mari mandou: e quando dá vontade de mudar de profissão com 27 anos? Você precisa pautar duas coisas. Primeira coisa você tem condições de mudar de profissão hoje, fazer essa transição e continuar se sustentando e continuar ganhando dinheiro? Você precisa mensurar os resultados, tá, Mari? Como é que a gente mensura resultado? Dinheiro mesmo. Se você quer fazer uma transição de carreira, às vezes você precisa fazer uma reserva de emergência antes, ter uma reserva de que você vai ter que investir em alguma outra formação, em algum outro curso, em algum outro conhecimento, para você ir atrás dessa nova profissão. Sabe quando é tarde para não mudar de profissão? Se você quiser morrer amanhã. Se você quiser morrer amanhã, é drástico essa, né? Mas assim, se você quiser morrer amanhã, hoje é tarde. Você vai morrer amanhã mesmo? Agora, se você tem 27 anos, Mari, vai em frente, só faça o planejamento e coloca os resultados. Cara, o que eu vou ganhar ou aonde eu vou ter mais resultados na minha vida? Faz sentido para você? E aí se planeja e faça essa transição. Não entrem também, gente, naquela vida do pônei cor-de-rosa, dos cavalos, dos ursinhos carinhosos, que a vida é só a gente fazer o que a gente ama e encontrar um propósito de vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, por um tempo que seja, para que a gente tenha o resultado para fazer essa transição. Tá, Mari? Faz sentido? Gente, mais alguém? Alguém mais tem perguntas? Um último ponto que eu queria falar para vocês sobre essa
Sim, entendi. Obrigada. Show. É sobre o medo do processo. O que é o medo do processo? Que muitas vezes estagna muitas de vocês, deixam vocês estagnadas. É o medo de fazer o que precisa ser feito. Quando a gente assume responsabilidade de gente adulta, vida de gente grande mesmo, de fazer escolhas, de pagar contas, de tirar os pesos desnecessários para carregar os pesos dos nossos sonhos, a gente precisa entender que tem um preço a ser pago para isso, né? Dani, a vida é difícil? A vida é maravilhosa. A vida não é difícil. Mas exige alguns esforços, sim. A gente precisa se esforçar. A gente vai precisar dizer não para dizer sim. A gente vai precisar abrir mão de prazeres imediatos. E aí muitas de vocês usam de desculpa: eu não consigo, eu não sou boa, não vai dar certo, eu tenho muitas limitações, para isso que eu quero conseguir, para mim é difícil, só dá certo para os outros, porque vocês têm medo do processo. Medo de ter que sentar a bunda na cadeira e planejar, medo de ter que sair da casa dos pais e ter que bancar a sua própria vida, medo de ter que escolher entre uma carreira e deixar a outra carreira de lado, medo de ter que fazer uma escolha e ter que arcar com as responsabilidades dessa escolha, medo de se entregar para um relacionamento e isso não der certo. Isso não der certo e você ter que sair disso e ter que se reerguer. Muitas vezes o medo de vocês é o medo do processo. É porque é desconhecido? É porque é desconhecido e também porque falta autorresponsabilidade. Vida adulta, gente, é responsabilidade, é escolha, é decisão. Só que é maravilhoso viver assim. É menos pesado. Você corre. Quando você vê, você conquistou um sonho, de repente você conquistou outro, de repente você conquistou outro. Por quê? Porque as limitações vão saindo. As limitações vão deixar de existir? Não vão deixar de existir. Você vai diminuindo elas, você vai sabendo lidar com elas. Quando acontece um desafio, você sabe como lidar com essa limitação que aparece até você. Porque todas nós temos limitações, gente. Acontece que se a gente for fazendo um dia de cada vez, uma alteração por vez, e for medindo o nosso progresso, hoje estou melhor que ontem. Hoje estou melhor que semana passada. Hoje estou melhor que o ano passado. Cara, eu tô evoluindo sim. Eu tô progredindo. Mas além de evoluir e progredir, eu preciso decidir. Qual é a velocidade que eu quero colocar nos meus novos projetos? Será que eu quero carregar peso ou eu quero carregar sonho? Faz sentido? Como é que vocês estão se sentindo? Como é para vocês ouvir tudo isso? Hoje ainda, antes de entrar na live, atendi uma cliente minha que ela falou assim... Cara, eu carrego às vezes algumas coisas que eu não sei muito bem nem por que eu tô carregando. Quando eu vejo, eu sei que eu tô pesada, mas eu não sei por que eu tô carregando isso. E aí eu disse pra ela, muitas vezes você carrega peso sem que ninguém nem peça pra vocês carregarem. Só para honrar as limitações de vocês, só para honrar crenças e programações super negativas da vida, de que tudo é difícil, de que não dá certo, de que isso não vai dar para você, de que a pandemia e blá, e blá, e blá, e esse monte de coisa que a gente vai escutando. Gente, vocês poderiam estar num lugar muito melhor se vocês aprendessem a fazer um ajuste de cada vez. Entenderem que o processo é eterno. Todo dia eu aqui que venho ensinar vocês isso, lido com as minhas limitações, lido com as minhas questões. Qual é a diferença? A minha diferença para vocês é que eu tenho as ferramentas e que eu já descarreguei um monte de limitação lá atrás. Eu tô mais leve, talvez, para ser mais veloz do que vocês, mas eu tenho limitação igual a vocês. Entendem? A minha sugestão é, nessa semana, anotem a partir de hoje até quarta-feira que vem, na nossa próxima live, anotem quais são as 2 limitações que você tem, que você sente que mais te impedem de dar os próximos passos. E escolhe uma onde você vai colocar todo o seu foco e toda a sua energia durante essa semana, para você trabalhar em cima dela, para entender como esse peso pode se tornar mais leve, mais desnecessário para você. Por exemplo, se você tem muito medo de... Vamos ver, eu anotei aqui os principais medos de vocês. Se você tem muito medo de ficar sozinha, se questiona, se eu realmente der esses próximos passos que eu quero dar, eu vou ficar sozinha? Será que, sei lá, todo mundo ao meu redor que eu amo vai me abandonar?
Se eu realmente conseguir isso, talvez, por exemplo, tem gente que deixa de mudar de cidade, eu quero mudar de cidade ou de país, mas eu tenho medo de ir pra lá e vou ficar sozinha. O mundo tá cheio de gente, sozinha você não vai ficar. Você pode ficar sem as pessoas do seu círculo ali que você tá acostumado, mas sozinha você não vai ficar. Começa a se questionar, gente. Vocês precisam aprender a questionar a verdade de vocês. Um outro medo que muitas de vocês têm é: Dani, eu tenho medo de dar errado. Pode ser que dê. Pode ser que dê errado. Pode ser que esse caminho que você esteja não seja o melhor caminho. Pode ser que aconteça alguma coisa. Um exemplo, gente, foi dando um exemplo prático, né? O shopping de atacado aqui em Maringá que pegou fogo essa semana. Cara, vocês acham que essas pessoas estavam prontas para isso? Vocês acham que elas estavam esperando que quando aconteceu isso, elas receberam essas notícias? Elas não tiveram nenhum medo, nenhuma limitação veio para cima delas, nenhum peso veio. É claro que veio um monte de medo. Medo de falir, medo de dar errado, medo de nunca mais conseguir ter o seu negócio, medo de conseguir pagar as contas, medo, um monte de medo. Um monte de medo. Deu errado, né? Essa coleção que elas iam lançar pegou fogo em tudo, deu errado. O que você pode fazer? Mensurar o tempo que você vai ficar na dor. Sofre, vive o luto, deu errado, eu queria que tivesse dado certo. Beleza, e agora o que eu posso fazer de diferente? Aprendi que assim já não rola. Aprendi que vai demorar talvez para construir essa loja de novo, vai demorar para eu recuperar meus bens. E aí, gente, o que vocês vão fazer com isso? Esse é o ponto. Por quê? Porque o medo maior vem também que vocês não sabem lidar com frustrações, né? De onde vem o não saber lidar com frustrações? Dani, vem lá atrás, da falta de autonomia, né? Da falta de independência de resolver os seus problemas, as suas questões. Eu até dei o exemplo para as meninas do Bem Me Quero, que é o grupo que eu faço de mentoria ontem à noite, sobre quando acontece alguma coisa no colégio, tipo, sei lá, a professora te deu uma nota baixa e essa nota foi injusta, né? Quando a gente está lá na escola. E aí o pai e a mãe vai lá reclamar, né? Fala, nossa, minha filha, ela é inteligente, vocês não deveriam ter dado essa nota para ela, pá. Os pais vão brigar na escola para defender o filho. Cara, deixa essa criança, esse adolescente resolver os problemas dele na escola. Quando ele crescer, que ele se deparar com um desafio, o que ele vai falar? Meu pai, vem resolver para mim que eu não sei resolver isso aqui não. Faz sentido, gente? Conseguem entender? Autonomia. Autorresponsabilidade. Assumir as responsabilidades diante da vida de vocês. E aí, galera, o que vocês acharam? Fez sentido? Anotem as limitações, comecem a trabalhar em cima disso. A partir de hoje, vocês já têm esse conhecimento que existem 3 tipos de limitações e uma delas é intransferível. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você pode pagar. Você pode pagar uma nutricionista, você pode pagar um personal, mas se você não for lá, não botar a comida para dentro, a comida certa, não for lá, não fizer atividade física, você não vai conseguir o resultado que você quer. Essa é uma limitação intransferível. Assim como seguir na direção dos seus sonhos. Você pode querer que todo mundo faça tudo por você ou culpar todo mundo por você não estar onde você gostaria de estar. Mas isso não vai resolver o seu problema e nem vai trazer os seus sonhos até você. Não existe atalho nesse aspecto. O segredo é o caminho.